Nós vivemos pela ação. Todas as nossas relações na vida consiste de contatos, aproximações em relação. Uma relação onde nossas ações são ações contraditórias. É aí que estamos parados. É aí que nós nos situamos. Por que sofremos? Nós podemos compreender isso aqui juntos. De uma forma muito simples, nós sofremos porque nossas ações nascem da contradição interna. A contradição é aquela posição dentro da gente, dentro de cada um de nós. Essa é a contradição, onde nós somos regidos pelo pensamento. Mas não sabemos o que é o pensamento. Notem que nós estamos o tempo inteiro agindo a partir de uma ideia. São as ideias que nos impulsionam as ações. Assim, nossas ações e nossas relações nascem das ideias. E o que são essas ideias em nós? Essas ideias em nós são pensamentos. E o que são esses pensamentos? São as imagens dentro de nós, nos colocando num impulso para fazer. Para realizar. Para colocar em ação nossas crenças. São assim que os pensamentos agem. São assim que os pensamentos são produzidos e nos impulsionam em nossas relações. Aqui a situação é que nossas ações, uma vez que elas nascem, estão nascendo do pensamento, elas não diz respeito ao que está agora aqui, presente, mas uma ideia do que se faz necessário para nós agora aqui. Ou seja, o pensamento nasce de uma imaginação sobre o que está faltando, sobre o que precisa ser feito, ou sobre o que pode ser feito agora. E isso é um equívoco, porque a vida, agora, aqui, ela reclama, reivindica, ela nos desafia a uma ação livre de ideias, livre de crenças, de pensamentos, de conceitos, de imaginações. E, no entanto, nossas ações estão nascendo desse princípio, do princípio do pensamento. Imaginações, crenças, ideias. Assim, nossas relações uns com os outros, todas, com o mundo à nossa volta, todas essas ações se baseiam em ideias, imagens. Colocando assim de uma forma bem prática isso. Eu me encontro com você hoje. Amanhã, ao me encontrar com você, haverá um fundo em mim que irá determinar esse meu novo contato com você. E esse novo contato estará fundamentado nessa base desse encontro que ocorreu ontem. Assim, nossas relações uns com os outros, todas estão baseadas nesse princípio de
imaginação sobre o que se faz necessário aqui, nesse momento, agora. Então, nossas ações são ações contraditórias. Não são ações livres. É uma ilusão nossa crença religiosa, nossa crença filosófica, nossa crença psicológica, de que nós somos entidades, seres humanos, indivíduos livres, capazes de, na relação com a vida, saber o que isso significa. Nós não sabemos o que significa esse nosso contato uns com os outros. São contatos de contradição, porque são relações baseadas no pensamento. A imagem que eu faço de você e que você faz de mim. Essas imagens se encontram. Nossas relações são essas relações. 1 ano de casado não é 10 anos de casado. 10 anos de casado ou numa relação íntima com alguém, você já guardou muitas imagens dessa pessoa. Esse seu encontro depois de 10 anos não é como aquele primeiro encontro que você teve. Na primeira vez que você a encontrou ou você o encontrou. Assim são nossas relações uns com os outros. Relações que se baseiam em crenças sobre quem é o outro. Porque partimos de um princípio de que nós sabemos quem o outro é. Porque nós sabemos quem nós somos. O que você não percebe é que você tem sobre si mesmo sempre guardado também imagens. E o sinal dessas imagens presentes em você podem ser observados e precisam ser observados por você. A culpa que você sente, o remorso que você sente, a frustração que você sente, o medo que você sente, os diversos desejos que se contradizem internamente dentro de você, que você sente, tudo isso é uma prova de que todo o conhecimento que você tem sobre quem você é um conhecimento que se baseia em crenças, em imagens, em pensamentos que você tem sobre si mesmo. Sobre si mesmo. Assim, sua relação com o outro é da mesma forma. E como o seu contato na vida, numa relação com o mundo, será diferente disso? Nossas ações nascem desse centro falso, desse ilusório centro, que acreditamos ser nós mesmos e que acreditamos ter vontade, escolha, liberdade para agir, capacidade para compreender o outro, a vida e a nós mesmos, o que é uma ilusão. O que é uma ilusão? Não há uma ação livre. Não existe liberdade de ação para essa ilusão. Para a ilusão da pessoa que você acredita ser. Esse sentido de pessoa que você acredita ser, a pessoa que você acredita ser, ela é um conjunto de pensamentos, de imagens, de crenças. Isso não é liberdade, isso é reação. Nossa memória
toda ela é reativa. A memória, ela não lida com o que se mostra aqui e agora. A memória lida com imagens, representações do passado. E é o que você tem sobre quem você é. Então, a pergunta, o que é o ego? O que é o eu? O que é esse centro de identidade que se move nas relações? Esse centro é um conjunto de imagens, um conjunto de crenças. Isso não é livre. Isso é memória reativa. O que nós não aceitamos, e aqui está o problema com a filosofia, com a psicologia e com a religião. O que nós não aceitamos é que não existe essa entidade, não existe esse eu. São nomes que estamos dando para uma ilusória identidade, ilusória individualidade que nós acreditamos existir e que somos nós mesmos. No entanto, são só pensamentos. O seu nome é uma reação da memória, uma lembrança, uma imagem. A sua história é uma reação da memória, é uma lembrança, é uma imagem, na verdade, um conjunto de imagens. O que você tem sobre o outro é uma reação da memória, é um conjunto de lembranças, um conjunto de imagens. E tudo isso é passado. Nada disso é a verdade que está presente agora, aqui. Para você me dizer o seu nome, você tem que recorrer a esse recurso, a reação da memória. Para me contar a história, você tem que recorrer a esse recurso, a reação da memória. Para me falar sobre alguém, você tem que descrever essa pessoa. Você nunca vai estar falando de alguém ou sobre alguém para uma outra pessoa. É só um conjunto de memórias sendo proferidas pela própria memória. Em segundo lugar, a tal da pessoa sobre quem você fala é um conjunto de opiniões, ideias, conceitos e preconceitos que também estão vindo desse fundo de memória falante, desse centro ilusório. Não existe nenhuma ação que seja livre. Toda ação está presa. Toda ação, a partir desse centro, é prisioneira de uma programação, de um condicionamento. Assim, existe essa identificação ilusória com esse conjunto de memória, com toda essa reação proveniente do passado com a qual nós nos confundimos. Então, quando falamos em livre-arbítrio, quando falamos em vontade, quando falamos em escolha, quando falamos, como agora aqui, nessa questão da ação, não existe nenhuma ação que não seja reativa, quando a base dessa ação é esse centro falso. É esse ilusório centro, esse conjunto de pensamentos, de imaginações, de lembranças, de imagens. Tudo bem aí? Então, o problema que não percebemos é esse. Quando nós tocamos na questão do sofrimento, não percebemos que é inevitável
Não há como evitar isso. O sofrimento é tentar, agora aqui na vida, em nossa vida de relações uns com os outros, é encontrar equilíbrio, verdade, paz, inteligência, amor. Como não conseguimos, porque toda essa ação é uma ação do passado, uma ação que nasce dessas contradições, desses conflitos, dessas imaginações, nossa vida uns com os outros é de violência, é de medo, é de agressão, é de luta, é de sofrimento. Então, o sofrimento é algo que está presente em nossas vidas, em nossas relações, porque nós estamos internamente presos a esse conjunto de imagens, lembranças, conceitos, preconceitos, pensamentos. A isso que nós damos o nome de condicionamento psicológico. Então, não existe nenhuma ação agora aqui que seja real. Toda essa ação é reativa, nascendo desse eu, desse ego, dessa falsa identidade. Então, aqui está o problema com a filosofia, com a psicologia, com a religião. Nós exigimos que aquele que não existe, que é esse eu, tenha uma individualidade e que ela acerte em suas escolhas, realizações, em suas ações, em seus feitos. Nós exigimos que esse eu, como sendo uma individualidade, encontre a felicidade, o amor, a paz, tenha uma relação com o mundo à sua volta, inclusive com o outro, pacífica, verdadeira, real, honesta, sem corrupção, o que é impossível, porque é a natureza desse centro, desse eu, ser corrupto, ser infeliz, ser estúpido, ser medíocre, ser ávido, invejoso, avarento, possessivo, agressivo, medo. Mas nós queremos mudar isso, nós queremos reformar isso, a gente quer transformar isso numa outra coisa. É impossível. Isso pode desaparecer, mas não ser transformado numa outra coisa. Isso pode desaparecer se for visto. É aqui que nos falta a visão sobre quem nós somos. É aqui que nos falta o autoconhecimento. A constatação de que aquilo que opera em nós tem um fundamento falso. Com base nesse fundamento, nossas escolhas são assim. Não há nossas escolhas, porque não existe alguém para escolher. Então, a expressão livre-arbítrio não se enquadra como sendo algo real. Livre-arbítrio pressupõe a presença daquele que tem vontade, que tem determinação, que reconhece o que é e o que não é. Isso não existe para esse centro falso. Nós não temos uma individualidade para melhorar, para ser feliz, para viver em paz, para conhecer Deus, para conhecer o amor. Então, essa ideia
irei até Deus. É necessário um eu para ir até Deus. Esse eu não existe. O que podemos ter aqui é a realidade divina chegando e desfazendo essa ilusão do eu. Então é Deus que chega, não é você que vai até Ele. É a verdade que chega, não é a ilusão que lida com essa questão. Isso diz respeito à ação, diz respeito à volição, à vontade, à escolha, o que quer que seja, as relações harmoniosas, pacíficas, onde há amor, onde há paz. Tudo isso só é possível quando o eu não está. Quando esse centro não está. Então Deus é a realidade do seu ser. O amor é a realidade dessas ações livres, desse impulso de reação da memória. Então temos a presença da verdade quando não há ilusão. O nosso trabalho juntos é lhe mostrar aqui que é possível ir além da ilusão desse eu, dessa pessoa que você acredita ser, que o pensamento diz para você que é você, com a qual você se confunde. A questão do autoconhecimento, a importância do autoconhecimento é colocada aqui em razão disso. Sem o autoconhecimento, não há autoconstatação. Sem essa autoconstatação, não se constata que esse eu não tem identidade. Essa inteligência, esta presença, esta consciência, essa realidade é aquela que pode lhe conferir real liberdade. Mas ela é a própria liberdade. Ela não se separa como ela sendo algo e você sendo outra coisa. Essa liberdade chega quando a ilusão desse eu se dissolve por completo. Estamos juntos aí? Então, o que é meditação? Meditação é a consciência da realidade daquilo que está agora aqui. É ela que abre a porta para essa ação não contraditória, para essa nova ação, para essa ação livre do eu. No começo da fala, entrei exatamente aqui, falando que nossas ações são contraditórias. E elas não podem ser diferentes porque elas nascem desse fundo psicológico, dessa condição de reação de memória. E agora você está vendo, é possível uma ação livre, sim, se o eu não está. Então, se esse condicionamento psicológico dele você fica livre, e certamente é ele que se passa por você, é com ele que você se confunde, e estar livre dele representa ver, apenas ver. Ver isso é o suficiente. Ver. Não se trata de fazer alguma coisa, não se trata de impor a si mesmo uma nova disciplina, um novo regulamento, uma tentativa de mudar esse centro, como eu disse agora há pouco, para se tornar uma outra coisa diferente. Isso jamais será algo diferente do que de fato é. Então, em sistemas de psicologia, de comportamento, de terapia, ou de alguma técnica nova, o que quer que a gente empregue com a base de que esse eu pode ser mudado, alterado, de que se pode fazer alguma coisa com o consciente e o inconsciente desse eu. Esse consciente e inconsciente é o próprio eu. Isso é um conjunto de imagens. É quando isso termina que a realidade se mostra.
Então, a verdade sobre quem você é está no fim da ilusão desse eu. Isso é possível quando há esse trabalho direto de constatação da verdade sobre o autoconhecimento, tendo como base o autoconhecimento e a real meditação. Ok? Esse é o ponto, esse é o assunto, e temos que trabalhar isso. Por isso, a base, repito, a base está no autoconhecimento. É fundamental você se tornar cônscio de si. Esse autoconhecimento irá lhe mostrar que aquilo que você é transcende o experimentador.